Vamos abrir a palavra de Deus, se ainda não abriram. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante de um dos textos mais conhecidos e, por que não dizer, citados das Escrituras Sagradas. E nele vamos aprender, no mínimo, 4 verdades sobre o amor de Deus. João 3,16, ele nos apresenta, no mínimo, 4 verdades sobre o amor de Deus. Todavia, conforme os irmãos já perceberam, eu gosto de explorar, eu gosto de procurar tirar do texto tudo o que eu enxergo no texto. E assim enxergando tudo que o texto tem a nos falar. E eu penso ser um bom hábito, esse que possuo. Mas, às vezes, eu tenho que dividir a mensagem para que ela não fique muito longa. Sendo assim, a exemplo de outras pregações, essa também eu vou explorar em 2 oportunidades. Ou seja, hoje falarei sobre 2 verdades que aprendemos com o texto de João 3,16. E na próxima oportunidade, que creio eu, será na próxima semana, na nossa ceia, no primeiro domingo do mês, estamos fechando o mês de julho, não é? E adentraremos em agosto, no próximo domingo. Então, na próxima oportunidade, querendo Deus, eu vou falar das outras 2 verdades que o texto nos apresenta. Dito isto, vamos às verdades que destacarei hoje. E a primeira verdade que o texto em tela nos apresenta é a seguinte: o amor de Deus ultrapassa o nosso limite de compreensão. Essa é uma verdade que João 3,16 mostra para nós. O amor de Deus, ele ultrapassa o nosso limite de compreensão. Isto porque, meus irmãos, minhas irmãs, por mais que tentemos imaginar, não conseguimos concluir o quanto Deus nos ama. Sabemos que é um amor imenso. Mas qual a dimensão dessa imensidão? Qual a quantidade? Ou seja, qual o tamanho? Qual a amplitude do amor de Deus por nós? Note que o texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira. E aí a pergunta que devemos fazer ao texto é: que tal maneira é essa? João não diz, ele simplesmente diz: olha, Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas qual a dimensão dessa tal maneira? Né? Qual a quantidade, se fosse algo que a gente pudesse calcular? Sinceramente, irmãos e irmãs, nós não sabemos, porque ultrapassa a nossa compreensão. Porque a nossa compreensão ela é limitada para alcançar esse nível de amor demonstrado por Deus. Porém, conforme escreveu um comentarista bíblico, este amor, ele é rico e verdadeiro, cheio de compreensão, cheio de ternura, cheio de majestade. As Escrituras Sagradas nos mostram algumas características, por exemplo, do grandioso amor de Deus. Nós sabemos que o amor de Deus, ele é eterno. Quando nós olhamos o Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, o versículo 3,
a parte B diz assim: povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Então, notem que Deus afirma que sempre amou o povo dele. Desde o momento em que Deus resolveu selecionar, escolher, separar Israel para ser seu povo de propriedade particular, Deus diz: eu sempre amei vocês. Sempre. Falando especificamente de Israel, nasce na figura de Abraão, quando Deus separa ainda Abrão. Aí a partir de Abrão se descortina uma geração inteira, uma nação, o povo de Israel, que para nós, presbiterianos, que somos aliancistas, nós acreditamos piamente que Israel é a igreja no Velho Testamento. E que nós hoje somos o Israel de Deus. Sendo assim, Deus ama a sua igreja. E Ele ama a sua igreja de forma eterna. O amor de Deus pela igreja é um amor eterno. Um detalhe, mesmo Israel muitas vezes fazendo coisas que desagradavam. Mesmo Israel fazendo coisas que eram incorretas. Deus fala que o amor dele é um amor eterno. É claro, meus irmãos, minhas irmãs, que isso não tem a ver com um Deus que deixa tudo passar. Não, porque o verdadeiro amor é demonstrado até nos atos de correções. Então, mesmo quando Israel errava, falhava, desobedecia, Deus demonstrava o amor dele, ainda que fosse corrigindo, disciplinando, os trazendo de volta. Porque o verdadeiro pai, quando ele disciplina os seus filhos ou o seu filho, não é porque ele não ama, é exatamente o oposto, é porque ele ama. Porque se ele não amasse, ele deixaria o filho correr frouxo no erro e se perder. Mas porque ele ama, ele vai fazer de tudo para trazê-lo para a correção. E se não adiantar, se não fizer mais efeito o discurso teórico, ele vai agir praticamente disciplinando, que era o que Deus fazia. Ao dizer que Deus ama eternamente, não significa que Deus passa a mão nos nossos erros. Mas é o contrário. Significa dizer que até quando nós erramos, Ele não nos abandona e não nos deixa morrer nos nossos pecados. Não nos deixa caminhar erradamente. Ele vai lá amorosamente, ainda que esse amor seja manifestado pela sua mão que disciplina e nos traz de volta para o seu convívio, nos traz de volta para o seu caminho, porque Ele nos ama. Então é um amor eterno. Sabemos também que o amor de Deus, ele é um amor, por ser eterno, ele é persistente. Ele é um amor persistente. Na figura do Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 1, João escreve assim, dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, notem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que os discípulos de Cristo não eram pessoas fáceis de se lidar. Não pensem vocês que Jesus escolheu os 12 porque eles eram fáceis de se lidar. Não eram. Eles eram pedras brutas. Eles tiveram de ser lapidados. E ali, querido, querida, é interessante porque eles eram falhos,
ou quando nós lemos os evangelhos, nós não percebemos as falhas. Notem, Pedro era explosivo, não é? Ou 8 ou 80. Temperamento dificílimo de se lidar. Era aquele que em um momento dizia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento dizia, eu não o conheço. Não, eu juro que não conheço ele. Oscilante, não é? Oscilante nas suas ações. Havia 2 deles que eram meio iracundos. Chegaram em uma pousada dos samaritanos, pediram para pousar lá, e eles disseram, não, aqui não. Disseram, Senhor Jesus, quer que a gente faça uma oração e caia fogo do céu, mata todo mundo aqui? Senhor, calma, não é isso. Não, se quiser eu oro para Deus mandar fogo e mata todo mundo. Senhor, não. Não. Tomé, então, cheio de dúvidas, não era? Eu só creio se eu colocar o dedo. Não é nem ver, eu tenho que ver e colocar o dedo para ter certeza. Aí o Senhor diz, vem cá, põe a mão aqui, chega. Vem cá. Não era? Eram homens falhos, irmãos. Mas o texto diz assim, Jesus, tendo os amado, os amou até o final. Significando que o amor de Deus, ele é um amor persistente. Ele é um amor que não desiste. Porque eles eram falhos, eles tinham temperamentos complicados, todavia Jesus não desistiu de nenhum deles. Notem, até Judas, o filho da perdição, no ato da traição, quando dá um beijo, no lugar de Jesus dizer, seu traidor, miserável, Jesus diz assim, com um beijo você trai o filho do homem. Chamando ele à reflexão, como diz assim, é isso que você faz? É isso que você faz comigo? Quer dizer que depois de 3 anos andando comigo, você vem aqui e falsamente beija a minha face, e assim você me trai? Irmãos e irmãs, Jesus não desistiu de nenhum dos seus discípulos, pelo contrário, Cristo os amou do começo ao fim do seu ministério, independente do comportamento deles. Independente do comportamento deles. E isso traz um enorme conforto aos nossos corações. Mormente ao meu coração. Não sei se traz ao de vocês como traz ao meu. Sabe por quê? Porque todos nós temos nossas falhas. Todos nós temos nossas limitações espirituais, irmãos. E por que não dizer, todos nós, em determinados momentos, temos os nossos pecados, os nossos fracassos. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Não atingimos o alvo, o padrão que Ele exige. Todos nós temos as nossas fraquezas. Uns mais, outros menos. Uns demoram mais a manifestar do que outros, mas nenhum aqui já está num estado de perfeição. Nós estamos num estado de santificação dia após dia. É uma luta contínua. A vitória de ontem já não serve para hoje. Se você venceu ontem, ok, amém, mas hoje é outra batalha. Amanhã novamente. E todos nós sabemos quem somos, irmãos. Eu sei quem sou, você sabe quem você é. Não é? Entretanto, somos amados incondicionalmente pelo nosso Deus. Ele nos ama. E isso aqui não é uma liberdade para você pecar, ao contrário. Porque se você é amado por Deus e é filho de Deus, você sabe melhor do que eu, do que o pecado é capaz e das consequências. E sabe o quanto você fica envergonhado quando peca. Então jamais isso é para dizer assim, eita pastor, se é assim, pronto, ganhei um salvo-conduto para pecar. Ao contrário. É para lhe dar conforto quando você, de repente, falhar, errar, transgredir. Mas você sabe que isso jamais será uma opção na sua vida. Isso deve ser algo que aconteceu. É para você saber o que fazer quando a realidade bater na sua porta. E aí, pastor, eu falhei, eu transgredi, eu errei. O que é que eu faço?
Aí então, se isso já aconteceu, é você saber que você, querido, querida, serve a um Deus que lhe salvou na pessoa bendita de Cristo Jesus e que tem um amor, que é um amor que ultrapassa o limite da minha e da sua compreensão. Em outras palavras, o amor de Deus por nós, ele não aumenta e nem diminui. Somos nós que trabalhamos sempre nessa percepção. Pastor, eu pequei. Irmão, porque você não veio na igreja, porque você não veio ao culto domingo? Pastor, eu quero confessar que eu pequei, que eu errei. E por que não foi? Como se o amor de Deus tivesse diminuído naquele momento por você. Mas de repente você está naquela fase que ora, que lê a Bíblia, que está uma maravilha, que está progredindo na santificação. Aí você acha que o amor de Deus aumenta. Não. Na perfeição de Deus, Ele ama e ponto final. Não diminui, mas também não aumenta. Ele ama você nessa proporção e nessa quantidade que ultrapassa o limite da nossa compreensão. Mas Ele ama e ponto. E aí Ele mostra que Ele ama quando você erra. Repito, lhe disciplinando, Ele ama. Por isso que Ele está fazendo isto. E Ele mostra que lhe ama, lhe galardoando naquilo que você chama de bênção. Porque também Ele lhe ama. É tudo movido pelo amor dEle, irmão. Não diminui, não aumenta. É pontual o amor do Senhor por mim e por você. Não é um amor condicionado às nossas ações. Estou meio desobediente, o Senhor não está me amando muito. Tá. Mas pastor, Ele está me amando não, que Ele está pesando a mão sobre mim. Ele está demonstrando justamente o amor. Porque se você não fosse filho, fosse bastardo, se você não fosse filho legítimo, Ele estaria deixando você ali, ó, à vontade. Mas porque você é filho, Ele está dizendo, filho, esse comportamento não é um comportamento que me agrada e você sabe disso. Aí se você não obedece à voz, você vai ter que vir através da mão dele que lhe traz. A questão é que quando ele traz com a sua mão, às vezes dói, né? Que disciplina a gente. Disciplina a nossa consciência, né? Então, queridos, queridas, nós sabemos também que o amor de Deus é de uma tamanha proporção que às vezes, eu diria muitas vezes, ele chega a nos constranger. E o apóstolo Paulo entendeu bem. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14, a parte A, Paulo disse, pois o amor de Cristo nos constrange. Isto é, Deus, irmãos, na pessoa bendita do Cristo, Ele é tão generoso, tão bom, e nos ama tanto que honestamente, e aqui eu ouso dizer, duvido que já não ficamos constrangidos em sua presença. Ou será que só acontece comigo? Será que você nunca ficou constrangido com aquela vergonha santa de orar? Você quer orar, você sabe que Deus é maravilhoso, você não tem outro para ir a não ser Jesus. Você quer se refugiar nele, mas você olha para si, de repente para algo que fez, para um ato cometido, uma prática, e você fica constrangido de orar, porque assim, ele é tão bom, tão generoso, ele é tão maravilhoso, como é que eu pude fazer isto? Como se você dissesse, eu não posso, assim, quase diz assim, eu não mereço estar da presença dele. E não merece mesmo não. É pelos méritos de Cristo. Não merece mesmo não. E aí você nunca ficou constrangido? Você nunca fez aquela oração dizendo, Deus, em nome de Jesus, me perdoa, eu confesso que falei o que não devia, pensei o que não devia, andei por onde não devia, toquei no que não era para tocar. Senhor, me perdoa. Eu estou envergonhado. E só está você ali, fisicamente falando. É porque está você fisicamente e o Espírito Santo ali. E ele constrangendo a sua consciência, dizendo, você errou. Muito mais, você pecou e sabe que pecou. E você, é isso mesmo, eu sei. Porque uma coisa é você ficar constrangido diante do próximo. Mas eu estou falando daquele constrangimento, você e o travesseiro e Deus ali. Tem ninguém. Por que você está com vergonha? Por que você está constrangido? Por que as palavras não estão se articulando direito? Por que você está até com medo de fazer a oração?
Constrangido, porque o amor de Deus está envolvendo você numa dimensão que diz assim, é essa a resposta que você dá ao meu amor, ao que eu faço por você, a maneira que eu cuido de você, é essa a resposta. Aí a gente faz o quê? Vai passando um dia, vai ficando meio constrangido, aí o Espírito Santo vai nos abençoando, e aquele constrangimento vai passando, e a gente volta à normalidade, dizer, oh, amém, obrigado, Senhor. Sabe o que é o problema? Irmãos, é que infelizmente, para o nosso corar de vergonha, como orou o profeta Daniel, às vezes a gente reincide no pecado de novo. Mas, oh Deus, oh Deus. E aí, querido, querida, o amor de Deus, ele nos constrange. Não é? Nos constrange, mas isso é uma bênção. Porque se você se sente constrangido na presença dele, é um sinal de que você não é cínico, de que você não é uma pessoa hipócrita, de que você nasceu de novo. Porque o cínico, o hipócrita, ele não está nem aí, ele está pecando, ele está à vontade. Ele está apenas querendo esconder do próximo, preocupado com o que o próximo vai achar, se descobrir. Mas diante de Deus, como ele não nasceu de novo, ele está nem aí. Está nem aí. Tanto é que ele fica preocupado mais quando alguém o vê no pecado. Irmão, o que é isso? Eu vou lhe chamar a atenção. Aí ele fica ali e tal. Mas diante de Deus, não tem nenhum constrangimento. Quem não tem conhecimento de Deus, não nasceu de novo. Mas aquele que nasceu de novo, tem ninguém. É ele Deus, e ele constrangido na presença de Deus. Por quê? Porque ele é filho. Porque o Espírito Santo habita nele. Então, se isso acontece com você, por um momento, se você ficou triste, por incrível que pareça, use essa palavra para o bem, pense positivamente. Isso significa que eu sou filho, filha de Deus. Caso contrário, eu não sentiria esse constrangimento. Se eu sinto, é porque ele está comigo e eu sou filho dele. Sendo assim, esta é a primeira verdade que aprendemos com o famoso texto escrito por João. O amor de Deus, ele ultrapassa o nosso limite de compreensão. E ainda, o amor de Deus é um amor que envolve toda obra da criação. Ele ultrapassa, irmãos, o nosso limite de compreensão, porque ele é um amor que não está limitado só aos seres humanos. Ele é um amor abrangente. Quando eu falo que o amor de Deus, ele ultrapassa o nosso limite de compreensão, isto também significa que esse amor, ele é um amor amplo, irmãos. Ou seja, o amor divino envolve a natureza, os animais e as pessoas. Observe que o texto que estamos analisando nos fala assim, porque Deus amou ao mundo. E há no mínimo 5 possibilidades para se interpretar a palavra mundo na Bíblia. E uma delas é justamente pessoas e o cosmo, o universo, tudo mesmo que ele criou. Então, podemos dizer que esse amor geral de Deus pelo mundo, ele é demonstrado na sustentação e na preservação de toda a obra da criação. É movido pelo amor dele que ele sustenta a obra que ele criou. A criação é sustentada porque ele ama, irmãos. Então, falar deste amor abrangente é o mesmo que afirmar que Deus amorosamente e providencialmente ele cuida de tudo aquilo que ele criou. Inclusive eu e você, mas não somente eu e você. Às vezes a gente tem esse entendimento, né, mais limitado de que Jesus morreu para nos salvar. Ah, amém, é verdade, mas não foi só isso. A morte de Jesus não está limitada apenas a salvar pecadores. A morte de Jesus foi mais abrangente. Porque Deus ama a obra que ele criou. A morte de Cristo foi uma morte redentiva, inclusive para redimir o universo, para redimir toda a obra que Deus criou. E aí, Deus
ele demonstra esse amor providencial. Nas palavras do salmista, por exemplo, o salmista escreveu poeticamente, falando do cuidado de Deus pelos animais e pelos seres humanos. Mostrando que Deus, amorosamente, ele cuida dos animais e cuida dos seres humanos. Então, de uma maneira poética, no Salmo de número 104, versos 14 e 15, nós encontramos o texto dizendo assim: fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Note que fazes crescer aí, quando diz fazes crescer, é uma referência a Deus. É Deus que providencialmente faz com que cresça o capim para o gado, cuidando dos animais. Mas não só isso. Crescendo também verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. É claro que, quando se trata tanto do aspecto, dependendo do tipo, do que quer se colher, é claro que Deus não faz simplesmente crescer do nada. Não, Deus trabalha de maneira organizada. A ideia aí é que o homem vai à luta, o homem vai a campo, o homem semeia, o homem vai lá e se esforça, e o Senhor providencialmente faz com que frutifique. E aí ele colhe para sobreviver. Deus está o sustentando. E aí, querido, esse mesmo homem, às vezes, ele, guiado pela providência de Deus, e aí nesse campo, creio que o irmão Iranildo pode até dar uma ajuda melhor, depois ele pode dar uma explicação, sabe? Que nós sabemos disso. Há um determinado tipo de capim que ele nasce ali, mas de repente você vai e planta também, e você vai e tira e alimenta os seus animais. De maneira que o Senhor Deus, ele é um Deus que nos ama, mas é um Deus que ama também toda a obra da criação. Ele sustenta tudo aquilo que ele criou. Falando do cuidado divino, a Bíblia de Estudo de Genebra, em seu comentário sobre essa passagem do Salmo, diz assim: Deus não somente provê sustento para a sobrevivência, mas instila alegria no coração do seu povo, como uma bebida que faz mais do que saciar a sede física. A ideia é, Deus cuida amorosamente da sua obra, daquilo que ele criou. Sejam animais, sejam seres humanos, por que não dizer, queridos, a natureza, Deus cuida. Jesus, ele falou do cuidado amoroso e preservador de Deus, por exemplo, pelas aves. Em Mateus capítulo 6, verso 26, o Senhor Jesus, em um longo discurso sobre a ansiedade, e chamando os discípulos à razão, a entenderem que esse Deus amoroso cuida até das aves. Imagina se não iria cuidar deles. E no versículo 26, o Senhor Jesus diz: vejam aí a ideia é, contemplem, parem para observar, parem a agitação da mente. Descanse e passe a observar. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, aí é lindo. Jesus está dizendo, olha, ele não é pai dos passarinhos, não. Ele é criador dos passarinhos. Mas de vocês, ele é pai. Agora, se ele criou, e ele ama aquilo que ele criou, ao ponto de não permitir que pereça, imagine vocês que não só foram formados à imagem e semelhança dele, mas ele os adotou e os recebeu na família dele e fez de vocês filhos. Então ele diz assim, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Resumindo, olha aí para as aves e note, elas estão aí descansadamente. E Deus as sustenta, Deus as preserva, Deus as mantém. E Ele é o nosso Pai. Então, se Ele faz isso com as aves, imagine nós.
que somos imagem e semelhança. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Termina com uma pergunta, né? Não significa que não há valor nos passarinhos. Significa que é uma graduação, querido. Tanto é que tem o seu valor que Deus sustenta eles. Mas os passarinhos, as aves, não foram feitos imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos feitos imagem e semelhança, com capacidade de pensar, de refletir, de observar. Então, se Ele cuida deles, não cuidaria de nós? Não é? E aí, queridos, um comentarista bíblico disse o seguinte sobre essa passagem. A questão não é que os pássaros ficam sem fazer nada, não é? Não. Você não percebe um pássaro adulto permanecendo no ninho de bico aberto, esperando ali o alimento chegar. Não é isso, né? A ideia que o texto está dizendo é que o pássaro não fica aflito com relação ao futuro dele, aquilo que lhe reserva. Deus faz com que, de maneira providencial, eles encontrem o alimento que os sustenta. Então, os passarinhos são alimentados porque o amor de Deus zela de cada um deles. Isso significa que Deus não ama somente os seres humanos, isto porque o amor dele alcança e envolve toda a obra da criação. Tudo aquilo que ele criou, irmãos. Ele ama e sustenta. Sendo assim, ouçamos, caminhando já para o final, as palavras inspiradas por Deus, escritas pelo apóstolo Paulo. Em Romanos 8, verso 19 a 21, ao falar agora, de maneira geral, da expectativa da criação, do universo, o texto diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante a gente entender que o amor de Deus é imensamente maior e mais abrangente do que aquilo que nós pensamos, imaginamos. Nós sabemos que a manifestação mais preciosa do amor divino foi quando ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo. E Cristo veio com o propósito não apenas de salvar pecadores, repito, mas de redimir todo o universo. Ele vem com esse propósito. Domingo que vem, na próxima mensagem, eu vou explicar melhor esse aspecto e mostrar para vocês que Deus não entregou isso aqui ao caos, não. De que vai haver uma redenção. Cristo morreu para redimir. Isso aqui não é que vai acabar e vai criar novos céus e nova terra, não. Isso aqui será renovado. A ideia é redenção, purificação, eliminação de todo o mal e restauração do estado original, daquilo que era no Éden, agora em uma amplitude maior, antes do pecado. Porque a morte de Cristo é uma morte redentiva, não só para salvar os homens, as mulheres que se arrependem, mas de certa maneira, por que não dizer, para salvar o universo, o libertando desse estado pecaminoso que o coloca debaixo de uma servidão. Isso posto, chegamos ao final, irmãos e irmãs, desta primeira parte sobre as verdades que o texto nos mostra referente ao amor de Deus. Visto que o amor de Deus ultrapassa o nosso limite de compreensão, e não somente isto. O amor de Deus envolve toda a obra da criação. Eu termino com algumas perguntas, fazendo assim uma breve aplicação aos nossos corações. Nós estamos valorizando o amor de Deus por nós. Estamos valorizando o amor que Ele tem por nós.
como tem sido a nossa resposta, ou qual tem sido a nossa resposta, melhor dizendo, ao amor de Deus, que é grandioso, um amor imenso que ele possui. E que nós somos contemplados neste amor, não apenas no aspecto do amor providencial da graça comum, mas melhor, no amor providencial da graça eficaz. Eu e você, queridos, ainda temos algo mais do que aqueles que estão aí fora e que sim, estão sendo guardados por Deus. É um tipo de amor, não é o amor salvador. Em teologia a gente faz a separação. Há o amor que realmente é o amor que nos salva, é um amor que nos torna seus filhos, mas não deixa de ser um tipo de amor, o fato dele cuidar de tudo e todos aí fora, os preservando ainda, os mantendo. Mas eu e você, queridos, que estamos aqui porque cremos que somos seus filhos, que estamos redimidos pelo sangue de Cristo, temos valorizado o amor de Deus? Qual tem sido a nossa resposta sobre o amor de Deus em nossas vidas, irmãos? Às vezes, no nosso próprio compromisso com as coisas que Ele nos chama a fazer. Qual tem sido a nossa resposta ao amor de Deus no trabalho da nossa própria comunidade, da nossa própria igreja? Pensemos sobre isso com muito carinho. E aí na próxima mensagem, se Deus permitir, no domingo que vem, analisaremos mais duas verdades sobre esse amor que o texto nos apresenta. Ó Deus amado, Deus eterno, que nos ama numa dimensão que não compreendemos, numa dimensão que nos constrange, numa dimensão, Pai, que nos deixa sem palavras em Tua presença. Deus maravilhoso, que nos ama e ama também toda a obra da criação. E demonstra isso todos os dias, sustentando e preservando aquilo que o Senhor criou. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado, pelo Teu pastoreio. Muito obrigado pelo Teu perdão diante das nossas falhas. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonar, por ser persistente e nos manter, ó Deus, protegidos debaixo das Tuas mãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, quando o Senhor nos traz, mesmo diante da disciplina, porque, como diz a Tua própria palavra, nenhuma disciplina no momento, ó Deus, ela é motivo de alegria, mas depois ela produz um efeito positivo, porque nos traz a santidade. E aí, ó Pai, quando paramos para refletir, chegamos à conclusão de que foi a Tua mão amorosa que nos trouxe em determinadas circunstâncias. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus amado, Deus eterno, continua conosco e assim eu sei que o Senhor continuará. Não apenas, ó Pai, no término deste culto, ó Pai, mas a nossa ida para casa, a nossa semana de atividades que começa amanhã, em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que não vieram ao culto nesta noite. Sê com eles, ó Pai, nos seus lares. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo agora, ou aqueles que porventura irão nos assistir, ó Deus, no canal da nossa igreja, lá no YouTube. Que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.